Amém? Quem achou em Gênesis 6? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos por esta manhã. E nesta hora, Pai, que vamos abrir a tua palavra, que o teu Espírito nos dê direcionamento, nos dê graça, entendimento, fale ao nosso coração, revela a tua vontade para nós em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Gênesis 6, versículo 8. Esta manhã eu quero meditar sobre gerações. Porém Noé achou graça diante do Senhor, e eis a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre a sua geração. Algumas versões vai dizer entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Percebe, irmãos, que Deus viu a terra. Deus já tinha visto Noé. Então disse Deus a Noé. Então Deus olha para Noé, separa Noé para um propósito. Versículo 12, Deus vê o problema. E versículo 13, Deus o chama para ser um restaurador de brecha, para ser alguém que pudesse ser um instrumento para transformar, não apenas a geração dele que já estava transformada, mas outras gerações que viriam. Olha o 13, irmãos. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia de violência dos homens, e eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela fará compartimentos, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Quem pode dizer amém por essa palavra? Irmãos, uma das coisas que mexe no meu coração é entender e estudar sobre gerações na Bíblia. Eu quero começar esta manhã conversando com você sobre a primeira proposta de Deus. E a primeira proposta de Deus é Deus ser um Deus de gerações. Antes de Deus estabelecer alguma coisa, Ele mesmo fez. Ele mesmo foi o molde. Ele mesmo estabeleceu o conceito. Você pega no ministério de Jesus, que antes mesmo de Ele fazer, Ele também foi o molde. Você pega no ministério do apóstolo Paulo, antes mesmo de orientar, ele também falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, há um padrão de um molde, há um padrão de reprodução. Porque nada que Deus faz, irmãos, é sem planejamento. Você pode dizer amém por isso? Deus é um Deus estratégico, quem crê? Deus tem estratégias para a sua vida. Deus tem estratégias para a nossa igreja. Deus tem estratégia para a nossa casa. Deus é um Deus de planos. Você pode repetir comigo? Deus é um Deus de planos. E irmãos, nem sempre nós entendemos os planos de Deus, mas Deus é um Deus de planos. A Bíblia fala que Noé foi visto diante de Deus com justiça e graça. 2 atributos do próprio Deus, Deus viu em Noé. E naquele momento Deus escolhe Noé, porque viu que a terra estava corrompida. E Deus falou para Noé: Noé, eu quero te fazer como instrumento, eu quero te tirar do meio. E eu quero fazer com que você seja um instrumento para transformar a nação, para transformar a terra. Eu quero salvar a tua família. Vai acontecer isso, isso e aquilo, a gente sabe que aconteceu. Mas eu quero poupar você, porque eu vi atributos em você. E a Bíblia fala só 2, né? Justiça e graça. E a gente, quando olha para Jesus, a gente vê que Jesus veio trazer a graça e Jesus é a justiça de Deus. Você vê que no próprio Noé, Deus já estava olhando um projeto para aquilo que ia acontecer em Jesus. Nós talvez olhemos para o Noé ou para o Velho Testamento e muitas vezes vemos como histórias isoladas. Eu quero dizer para você, querido, que nada na Bíblia é um fato isolado. Eu quero dizer para você que nada na Bíblia não tem nada a ver. Eu quero dizer para você nesta manhã que nada na Bíblia não tem nada a ver e não tem conexão. Tudo tem alguma coisa a ver, tudo tem uma conexão e tudo na palavra de Deus tem um propósito. E uma das coisas tão legais e tão interessantes é nós nos vermos nessa história. Que isso que Deus nos chamou para entender esta manhã. Entender que assim como Deus levanta alguém do meio, Deus levanta alguém que tem semelhança com Ele para transformar uma geração, Deus quer te levantar para transformar o meio. Deus quer te levantar
para ser o Deus da tua geração, para ser o Deus para transformar a tua geração, para ser um Deus de gerações, para habilitar você para viver um tempo de mudança na tua geração. Você percebe que essa história e essa revelação de gerações é tão real, irmãos, que sabe o que eu estava pensando essa semana? O diabo, ele conhece muito bem esse mistério e ele faz de tudo para copiar. Você percebe que as maldições hereditárias são maldições que vêm de geração em geração. E nós sabemos que nosso Deus é um Deus que também abençoa de geração em geração. Em tudo o diabo quer fazer para copiar, para tirar a identidade, para tirar a originalidade do plano de Deus. Deus é um Deus de gerações. Então grave isso nesta manhã. Nós temos um Deus de gerações. E quando Deus escolhe alguém, irmãos, o plano daquela escolha não é um plano separado, isolado, é um plano dentro de um plano geral. Embora Deus olhou para toda a terra e viu ela corrompida, contaminada, o Senhor olhou para um homem e falou assim: através de você eu vou transformar este mundo. Olha que coisa tremenda. Através de você eu vou liberar sobre a tua vida algo novo que vai transformar a vida de pessoas. E sabe o que eu vejo em Noé, irmãos? Noé foi um homem usado por Deus, amém ou não amém? Instrumento de Deus, amém ou não amém? Mas Noé é um homem que estava debaixo de paternidade. O Deus de geração é um Deus que respeita princípio de paternidade. O Deus de geração poderia ter escolhido qualquer um, porque ele é pai. E ele poderia falar: bom, Noé tem a minha paternidade. Mas quando Noé olha a vida de Lameque, seu pai, a vida de Lameque insere conceitos e princípios na vida dele. E olha que interessante. Noé tinha a paternidade de Deus, Deus viu graça nele, mas quando eu vou ver a história, eu vejo que Lameque exerce paternidade sobre Noé. Eu vejo que Noé estava debaixo de uma paternidade, e uma coisa que é interessante: quem está debaixo de paternidade recebe vida. Ah, irmão, isso é tremendo, só 2 deu amém. Quem está debaixo de paternidade recebe vida. Deus nos deu uma oportunidade de termos Deus como Pai, diga amém. Mas também de termos uma paternidade espiritual aqui na terra, que nos abençoa, que nos cobre em oração, que intercede por nós, que nos aconselha, que nos direciona. Glória a Deus por isso. Olha Noé, irmãos, usado por Deus, levantado por Deus, e dentro de uma família que tinha um princípio de Deus, que a partir da sua família, Deus o restaura e Deus estabelece conceitos, porque Deus é um Deus de gerações. Irmãos, isso é muito tremendo. Eu vibro quando eu falo sobre gerações, porque eu começo a fazer conexões na Bíblia. Eu não sei você. Você começa a pegar algumas histórias de algum personagem bíblico, e você pensa assim: poxa vida, esse cara caiu de paraquedas nessa história. Não sei quantos já leram a história de Boaz. É um exemplo. Você pega a história lá, está narrando a história de Ruth e Noemi. Daqui a pouco entra um camarada chamado Boaz. Irmãos, Boaz representava Deus. E a gente pensa que aquele camarada entrou só para entrar e casar com uma delas. Não tem nada a ver. Ele entrou como salvador naquela história. Isso é tremendo. Você pega também outra experiência que eu te levo a ter. A ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, por um momento. Você vai ver em todos os capítulos da Bíblia, irmãos, você vai ver a presença de Jesus. Você vai ver a presença do Espírito Santo. Você vai ver como o Senhor entrou para restaurar aquela história. Eu vejo que Noé tipifica Jesus. Por que Noé tipifica Jesus? Porque ele foi um instrumento de salvação. Deus escolheu Noé, assim como Deus escolheu Jesus para ser um instrumento de salvação. Deus sempre vai escolher alguém para ser um instrumento para alguma coisa que Ele quer fazer. Esse é um meio que Deus trabalha. Deus, Ele poderia, com a sua autossuficiência, com o seu pleno poder, solucionar todas as coisas. Mas o Senhor decidiu fazer as coisas através de alguém. Sempre Deus vai usar um instrumento. É por isso que muitas vezes alguns cristãos não têm a mente aberta e pensam assim: eu estou enfermo, Deus vai me curar. Eu creio nisso.
Isso é soberania. Mas se muitas vezes Deus quer usar um psicólogo para te ajudar? E se muitas vezes Deus quer te usar um médico para te ajudar? E se muitas vezes Deus quer usar um terapeuta para te ajudar? Já parou para pensar nisso? Que Deus ele tem meios para que as coisas cheguem na nossa mão. E muitas vezes nós como cristãos temos uma mente tão fechada, tão cauterizada apenas na grandeza de Deus, que muitas vezes crer na grandeza de Deus não é suficiente para a nossa cura. Ou seja, tem muitos irmãos dentro da igreja que ainda não foram libertos, não foram curados, não foram restaurados, porque, não, peraí, se Deus tiver que me curar, Ele vai me curar, mas peraí, querido, Deus levantou médicos também, e o mesmo médico que mandou você tomar o remédio, vai constatar a cura e vai mandar você parar de tomar o remédio, amém ou não amém? Porque Deus é Deus. Então não adianta nós desprezarmos a ciência, desprezarmos as formas que Deus usa para as coisas acontecer, senão nós seríamos minados de poder, minados de autoridade, não precisaríamos colocar nossos filhos na escola, não precisaríamos de conselho para nada, não precisaríamos da igreja, não precisaríamos de direção espiritual. Mas Deus escolhe alguém no meio, porque quem está no meio sabe o que está acontecendo. Olha como Deus é tremendo. Quando Deus olha para Noé e fala para Noé, escolhe Noé lá do meio, Noé reage para Deus dizendo: eis-me aqui. Noé não reage para Deus questionando Deus, porque Noé na realidade sabia o que estava acontecendo. Talvez ele não sabia que ele seria a resposta para transformar tudo, mas ele sabia o que estava acontecendo. Você pensa que Noé não tinha preocupação com seus filhos e com seus netos? Olhar aquela terra corrompida e imaginar: peraí, meu filho pode cair nesse pecado? Pode acontecer isso comigo? O mundo está muito difícil. Ele sabia o que estava acontecendo, mas talvez não sabia que ele seria um instrumento. Mas Deus sabia o que tinha dentro do seu caráter. Preste atenção. O que tem no seu caráter vale muito mais do que os seus talentos, irmãos. Vou repetir, ninguém acho que entendeu. O que tem dentro do teu caráter, do meu caráter, vale muito mais do que os nossos talentos. A Bíblia não diz que Noé tocava bem. A Bíblia não diz que Noé falava bem. A Bíblia não diz o que Noé tinha de profissão. A Bíblia diz que Deus achou graça e viu justiça. Para pensar, irmão, preste atenção. Deus sempre vai olhar aquilo que está dentro do caráter de alguém. Porque talento Deus tem todos. Você crê nisso? Talvez a gente, para escolher alguém, a gente olhe o talento. Deus olha o caráter. Amém? Porque a gente muitas vezes precisa de uma ferramenta para entender que aquela pessoa pode ser um instrumento. Deus não precisa, Ele é dono de todo instrumento. Ele olha para o caráter. O que Deus está nos ensinando? Que Ele é um Deus de geração e que Ele trabalha através de geração e Ele quer escolher a minha e a tua geração para fazer uma transformação neste mundo, porque Ele quer voltar para buscar a igreja. Amém ou não amém? Eu quero te levar comigo a Mateus. Vamos lá para Mateus, capítulo 1. Mateus, no capítulo 1, a gente vai continuar entendendo um pouquinho sobre o Deus de geração. Lembrando que nós estamos falando sobre gerações, nós vamos entender 3 verdades sobre gerações na Bíblia hoje. Quando você achar, diga amém. Você percebe que tem uma folha branca na sua Bíblia aí? Há um intervalo de tempo. Não quer dizer que Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Quando eu olho para essa folha branca, eu entendo isso. Não quer dizer que Deus está em silêncio, quer dizer que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em favor da sua vida. Deus está trabalhando através da sua geração. Quando você não está nem entendendo, nem imaginando, Deus está trabalhando.
E é demais isso. Eu ouvi pouco amém, mas eu acho que vocês creram no que eu falei, amém? Vocês estão com calor aí, irmão? Imagina eu que estou de terno aqui, irmão. Parece um micro-ondas aqui, que só misericórdia. Agora pensa comigo, irmão. Há uma página em branco em toda a Bíblia, não tem não? Intervalo de tempo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para quê, pastor? Deus está trabalhando para levantar o Messias, o Salvador de todas as coisas. E como Deus usou esse princípio? Sendo um Deus de gerações. Agora você vira a página em branco, vai para Mateus capítulo 1, e ele começa dizendo assim, versículo de número 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos, olha que interessante, já começa dizendo que ele é Deus. Por quê? Porque ele é filho de Abraão, e ele é filho de Davi. Então, por consequência, ele é da geração de Noé, ele é fruto de alguma coisa, ele é filho, ele é Deus, ele é o Messias, ele é o enviado, diga amém por isso. E aqui vai discorrer muita coisa. Você está aí com a sua Bíblia? Ah, meu irmão, eu gosto da Bíblia de papel, eu sei que a Bíblia eletrônica é muito legal, mas a Bíblia de papel é top. Você vai discorrendo aqui, a minha está cheia de rabisco aqui. Olha, Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, seus irmãos, Judá gerou Tamar, Pérez gerou, aqui teve o pecado. Você lembra da história de Judá e Tamar? Aqui teve uma destruição terrível. O inimigo entrando na história para trazer maldição de geração em geração. Mas eu quero dizer que Deus não perde nenhuma batalha. Ele é Deus e nos dá vitória em Cristo Jesus. Então continua. Arão, versículo 4. Aí você vai discorrer a história todinha até o 17. Olha o 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Sabe o que eu vejo interessante? O final, até Cristo. Ou seja, tudo se resume em Cristo. Tudo se estabeleceu por causa de Cristo. Tudo na nossa vida deve ser por causa de Cristo. A vida do cristão deve ter Jesus como base da sua vida. Você vê que tudo que Deus faz, irmãos, pega a sua Bíblia aí de papel. Dá uma olhadinha, Pessoal da câmera, não quero fugir da câmera para não atrapalhar, Você fala, pastor, mas tem mais história antes de Cristo do que depois de Cristo. Por quê? Porque a história precisou acontecer antes. Aqui, o depois é só para consumar a obra da cruz. São os milagres de Jesus. Você percebe o que aconteceu antes? Pode parecer tanta coisa na tua vida, mas o que vale é o que Deus está fazendo agora, o que vai acontecer depois. Isso é top, irmãos. Isso é de Deus. É para entender que aconteceu tanta coisa aqui, boa e ruim, para que o Messias fosse levantado aqui, para te salvar, para me salvar. Ele é o Deus de geração, Ele é o Deus de todos os povos, Ele é o Deus da família, Ele estabeleceu coisas poderosas, Ele é o Deus de gerações e geração. Você crê? Diga amém. Salmo 91 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Isso é a nossa base para entendermos esse primeiro momento. Deus é um Deus de geração, Deus é um Deus que tem plano. Agora vamos entrar na nossa vida. Isso é demais. Primeiro ponto, entendemos a grandeza de Deus, a soberania, o governo de Deus como um todo. Entendemos que Deus é um Deus de geração e que Deus trabalha a partir de geração e nas gerações. Amém? O segundo ponto, vamos lá para Mateus. Estamos em Mateus. Vamos Mateus 16 agora. Irmãos, isso é tremendo. Deus vai levantar uns Noés no meio da igreja para transformar esse mundo, porque Deus levanta quem está no meio, e quem tem essa palavra profética recebe. Deus vai levantar você, sua família, seus filhos, e os filhos dos seus filhos serão instrumentos de Deus. Deus vai levantar Noé. Deus continua usando de princípios. Oh, glória! Mateus 16, agora no 18, queridos. Versículo 18.
Jesus estabelece princípios, deixa um legado e continua trabalhando, sendo um filho de Deus de gerações. Olha o que está escrito. Jesus falando para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus dizendo: a igreja é minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê, amém? O que me dá a entender? A igreja, ela vai ser minha, porque eu vou proteger, eu vou esconder, eu vou guardar. Mas você pode entender, vai ter muita batalha, mas eu não vou deixar essa igreja acabar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o lugar das gerações. A igreja é uma família geracional. Qual que é a ideia de Deus falando para Pedro? Coloca a tua família dentro da igreja. Esconde a tua família na arca. Lembra de Noé? Deus falou para Noé ir sozinho para a arca. Quem que Noé levou para a arca? Família. O que é a igreja, irmãos? É a arca dos dias de hoje. Leva a tua família para a igreja, leva a tua família para a arca, porque você vai ser protegido. Por quê? Porque você vai levar a tua família para a igreja, Pedro, e olha, vai estar fundamentada não em alguém, vai estar fundamentada em mim mesmo. Eu vou guardar, eu vou ser o projeto, eu vou consolidar, eu vou ser o fundamento. Mas o próprio Jesus falou: eu sei que não vai ser fácil. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não disse contra quem está dentro da igreja. O que ele está dizendo? A partir do momento que você coloca a tua família na igreja, você pode passar por luta, mas você tem um Deus que promete te proteger. E você tem um Deus que te capacita. Por quê? O que é a igreja? A igreja é Deus? Não, mas é o lugar que se reúne os filhos dele. É a arca de Deus. E é interessante que quando você vai para a arca, não vamos voltar por causa do tempo, você percebe que Deus foi dando estratégias para Noé construir a arca. E você percebe que uma das estratégias que ele teve que passar entre as madeiras foi o betume. Ele diz assim: você vai ter que construir a arca com madeira de acácia, tal, e você vai ter que colocar betume por dentro e por fora. Aí você vai para Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus na vida do crente, onde ele está? Ele está por dentro, renovando o nosso coração, nos perdoando todo pecado. E ele está por fora, nos tornando invisível às horas das trevas. Você percebe que o mesmo conceito que Deus usa com Noé, Deus usa derramando o sangue de Jesus, que guarda e protege a igreja. Então, o que Deus tem falado conosco? Vamos para o 19. Eu dar-te-ei as chaves. Vou ler de novo. Dar-te-ei as chaves. Olha aí, irmãos. A partir do momento que você está debaixo de cobertura espiritual, debaixo de paternidade espiritual, traz a sua família para a igreja, faz parte da igreja, vive a igreja, você apenas não está protegido, você tem autoridade. Dar-te-ei as, plural, a sua Bíblia é plural também? As chaves do reino dos céus, que ligares na terra, será sido ligado no céu, e o que desligares na terra, terá sido ligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Por quê? Porque o nível de revelação estava muito alto. E aqueles que estavam fora não iam compreender a dimensão de autoridade do que Jesus estava falando para Pedro. Irmãos, o diabo, ele não tem medo de quem lê Bíblia. Porque o diabo conhece a Bíblia mais que todos nós. Uma coisa que o diabo não aguenta é a revelação da palavra de Deus. Sabe o que eu tenho visto nos dias de hoje? Todo mundo fala da Bíblia. Muita gente fala da Bíblia. Hoje em dia o cara vai lá, fala 10 minutos, ele já consegue um monte de seguidor, ele já começa a falar da Bíblia, e ele fala da Bíblia e fala um monte de coisa bonita. O camarada faz um curso lá de 3 meses, já acha que pode atender as pessoas, já fala da Bíblia, e já sai falando da Bíblia.
A questão, irmãos, que não é falar da Bíblia. Falar da Bíblia até o diabo fala. A questão é que o Senhor falou nesse último versículo para os discípulos, não fala para ninguém desse momento que nós estamos vivendo aqui, porque aqui nós não estamos falando de coisa qualquer, nós estamos falando de revelação. Sabe o que eu quero deixar para você, irmãos? Seja uma igreja, esteja dentro da igreja e receba as revelações que tem na igreja. Porque talvez você passe, pastor, mas eu venho na igreja para ouvir a Bíblia. Não, irmão, para ouvir a Bíblia você ouve em qualquer lugar. Você vem na igreja para receber revelação. Sabe por quê? Porque a Bíblia, irmão, você pode ouvir em qualquer lugar, ou tem aplicativo, você não precisa nem ler a Bíblia. Você põe lá e ele fala para você. Você põe o fone lá, sai caminhando num solzinho gostoso como esse, vai para o clube, ouve a piscina. Eu estou ouvindo a Bíblia. Eu estou na Bíblia. Mas o que Jesus está nos ensinando, pastores e irmãos, é que não é a Bíblia, é a ferramenta que Deus nos dá a partir da Bíblia, que são as revelações que transformam a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o conhecimento não transforma, não. O que transforma é a vida do conhecimento, é a abertura de entendimento e a mudança de vida. Porque você pode ouvir eu pregando hoje, e amanhã você pode gritar com a sua família de novo. Você pode ouvir eu pregando hoje, amanhã você pode ser antiético com as pessoas de novo, pode ser um trapaceiro de novo, pode ser um bandido de novo, pode ser um ladrão de novo, pode assaltar um banco de novo, pode trair a tua mulher de novo, pode mandar mensagem para outra de novo, pode bagunçar de novo, pode fazer tudo de novo. Se você só ouvir a Bíblia e só pegar os pontos do sermão, falar, que sermão bonito, que legal. O que vai mudar a tua vida, que vai te libertar, é a revelação da palavra de Deus. É o poder de Deus, é a espada que desce, que corta dos dois lados, que traz vida, que transforma, que muda o teu DNA, que faz a tua vida ser transformada. É revelação. Porque senão amanhã você vai sair de novo e vai atrás do cartomante para mostrar, ler a tua mão. Você vai sair de novo amanhã e vai ficar desesperado atrás de profecia, correndo atrás de profecia. E a Bíblia diz que a palavra é o espírito da profecia. A palavra é a vontade expressa de Deus. Quando entramos na palavra, entendemos que somos essa igreja, que somos essa geração e somos transformados por ela. Querido, Deus nos dá a chave, quem crê diga amém. Não é uma, são várias. Mas o que adianta você ter chave e não saber qual porta entrar? Você pode ter um monte de chave. Você vai numa loja de carro, tem 40 carros no estoque, você tem 40 chaves, mas você não sabe de qual chave é o carro, não adianta nada. Deus está escolhendo uma geração que tem poder para transformar a terra. Deus está levantando uma igreja, eu creio que essa igreja está aqui, essa igreja sou eu e você, essa igreja é você que está em casa, que vai mudar esse mundo. Que Deus vai nos dar chave, vai nos dar autoridade, vai nos colocar nas portas certas. E nós vamos passar por essa porta e nós vamos ganhar vidas para Cristo. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Deus é um Deus de gerações. Oh, glória! Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que trabalha nas gerações. E a igreja é uma igreja de gerações. Você crê nisso? Você viu essa foto da mensagem? Qual o projetor que está aqui ou ali? Tem a foto aí? Você que está em casa, eu já vi que você tem essa foto. Tem essa foto aí? Essa é a ideia de Deus, irmãos. A família na igreja. A família sendo a igreja. Você percebe que nessa foto tem várias gerações, tem várias idades. A igreja é uma igreja geracional. Eu não sei qual é a idade dos teus filhos, eu não sei qual é a fase de vida que você está passando, mas esse é o projeto de Deus para a tua vida quanto à igreja. E se você e eu entendemos isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. Eu estava pensando em algo e eu anotei uma frase, eu quero dizer para vocês. Não trazer a sua família para a igreja é não acreditar na transformação que a igreja proporciona. Quando você não traz a sua família para a igreja, você está dizendo, talvez até entre parênteses, eu não acredito que a igreja pode transformar minha família. Já para pensar nisso? A igreja é geracional.
Se eu quero transformar a minha vida, eu quero transformar a minha geração, aonde eu vou colocar ela? Dentro da arca. Imagina, irmãos, Deus chamando o Noé dos dias de hoje, que é a igreja, colocando a gente dentro de uma arca, que é a igreja física, que é o lugar de cobertura, que é o lugar de alimento, que é o lugar onde somos equipados, onde aprendemos a palavra, onde semeamos, onde colhemos, onde crescemos, onde desenvolvemos a nossa vida. E nesse momento Noé não levasse a sua família. Noé estaria acreditando no projeto de Deus em parte. O plano de Deus é que você seja essa igreja, entre nessa igreja e lute para que a tua família esteja dentro desse projeto. E mesmo que a tua família ainda não esteja aqui fisicamente, você é um intercessor e um canal de bênção para chamar à existência as coisas que não são para serem, e que a tua família vai se chegar à igreja e vai ser transformado em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua casa. Porque, irmãos, falando da igreja como um todo, por que eu vejo como pastor que a igreja é o melhor lugar para a gente colocar a nossa família? Porque ela é a arca de Deus, sim, mas porque é um lugar onde ali a gente encontra descanso, direção, paz, encontra amigos, onde a gente pode estar com a nossa vida dentro da fase que a gente pode estar vivendo, porque a igreja é um lugar onde ela celebra as fases boas da vida, mas é um lugar onde ela nos ajuda a superar as fases ruins da vida, não é verdade? Talvez tem gente que está me ouvindo essa pregação que recebeu uma péssima notícia essa semana. E a igreja está sendo um instrumento nesse domingo para o teu consolo, para a tua ajuda. Mas teve gente que essa semana ganhou um emprego novo. Essa semana teve uma vitória e está aqui hoje também, celebrando a sua vitória. A igreja sempre será um lugar de um encontro de gerações. Nós não podemos usar a igreja, nós temos que entrar na igreja e ser a igreja. Porque tem pessoas que falam, esse domingo eu estou bem, esse domingo está legal, esse domingo eu estou feliz, esse domingo eu acordei bem, disposto, tomei meu café, acho que eu vou para a igreja. Legal, irmão, mas a igreja não pode ser pelo momento que você está vivendo, a igreja tem que ser a razão do que você está vivendo. Estou sendo claro? O pessoal da pedagogia, estou sendo claro no que eu estou falando? Estou. Por quê, irmãos? Porque eu vejo muitos irmãos levando a sua vida para a igreja numa fase de celebração apenas. Espera aí, agora eu vou casar meu filho, agora meu filho formou, agora aconteceu, então eu vou na igreja. Mas e aquele ano que teu filho reprova? E aquele ano que a coisa não dá certo? E aquele momento difícil? Por que você não se achega? Por que você não busca? Por que você não se encontra? Porque a igreja, irmãos, é geracional. A igreja é o lugar onde a gente deve estar. Isso é prova da minha vida, eu estou falando do que eu vivo, eu estou falando do que meus pais vivem, eu estou falando do que os meus avós viveram. Em nome de Jesus, toma isso no teu coração, faça da igreja. E eu não estou falando da igreja denominação, eu estou falando da igreja casa do Senhor. Denominação, você escolhe onde você vai congregar, se for aqui em outro lugar, mas estou falando do conceito da igreja. Nós temos que levar a nossa família para a arca. Nós temos que acreditar que aquilo que a igreja faz, o projeto da igreja, é um projeto que beneficia a família. A igreja, irmãos, pessoa, é o que Jesus veio salvar. É mais importante do que qualquer outra coisa que envolve a igreja. E eu olhando na Bíblia, eu vejo Deus olhando para Pedro e dando chaves para ele, e dizendo assim, essas chaves serão poderosas para a transformação. E quando vocês entenderem isso, coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Irmãos, outra coisa que eu notei aqui, as pessoas estão levando a sua família para muitos lugares, e muitos esquecendo de levar a sua família para a igreja. E sinceramente essa frase, eu não estou falando de uma época de pandemia. Pastor, você está falando por causa da pandemia. Esquece, irmão. Pandemia, já se falaram demais. Não estou nem aqui para falar disso. Mas assim, vamos pensar. Se eu acredito que a escola é uma instituição importante para o crescimento do meu filho, eu matriculo meu filho numa escola, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que respeitar etapas, não é assim? Levar o meu filho, buscar o meu filho.
As minhas férias vão mudar porque eu tenho filho em período escolar e eu vou precisar adaptar minhas férias, as minhas agendas com o período escolar, porque eu respeito o processo pedagógico do meu filho. Eu não vou tirar meu filho da escola, eu vou respeitar, porque a escola é algo que eu tenho como conceito, é importante para o crescimento dos meus filhos. O trabalho para nós, é importante para nós o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, porque o trabalho é o ganha-pão, porque tudo nós vamos priorizar por causa do trabalho, não é assim? Se alguém falar para você, amanhã, 10 horas da manhã, vamos tomar um café? Você fala, amanhã é segunda-feira, eu estou trabalhando, eu não posso. Por quê? Porque o trabalho para nós é um conceito, é algo muito importante na nossa vida. O lazer é muito importante. Aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá paz, aquilo que é meu hobby, eu vou colocar como prioridade. Se você gosta de fazer uma caminhada de manhã, alguém te falar para você, vamos fazer alguma coisa de manhã, eu não posso, porque de manhã eu dou uma caminhada, depois da caminhada eu posso. Por quê? Porque na vida da gente, a gente tem conceitos, irmãos, que entram na nossa vida e permeiam o nosso dia a dia e fazem com que a gente crie uma rotina através desse conceito. E o que eu tenho visto, irmãos? As pessoas têm vivido uma vida de conceito. Escola, trabalho, clínicas, tantos lugares que as pessoas levam a sua família. Mas eu tenho visto como pastor e tenho me preocupado. Por isso também estou falando essa palavra para te alertar. As pessoas têm esquecido da igreja. As pessoas têm esquecido da arca. E as pessoas têm deixado a arca de Deus, a igreja, como último plano. Como último plano. O mais importante é a formação acadêmica dos meus filhos. O mais importante é a minha realização financeira, é o êxito, é a minha conquista, é o meu bem-estar profissional. O mais importante é isso, o mais importante é aquilo. E eu vejo que muitas pessoas estão esquecendo da igreja como um ponto principal para você formar a tua família. A igreja como ponto principal para você criar um eixo fundamental para o desenvolvimento emocional e espiritual da tua família. Muitas pessoas vêm à igreja, participam da igreja, mas não são a igreja. Elas não olham para a igreja como um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, diga amém. É um lugar de transformação. Tem gente que entra na igreja doente e sai doente. Não quer mudança. Tem gente que entra na igreja e não quer olhar o que a igreja serve. Você vê, enquanto eu estou pregando sobre gerações aqui em cima, a pastora Tramontina e o irmão Ângelo estão dando uma aula sobre gerações, acho que para os adolescentes lá embaixo. Isso é tremendo. Isso é poder de Deus, isso é testificação espiritual. Há 7 semanas, enquanto acontecer um tema aqui, os mesmos temas serão ministrados para as crianças lá embaixo. Isso é testificação espiritual. Isso é projeto de Deus para a igreja. Nós temos aqui na igreja uma academia. Um lugar onde você pode vir se exercitar e cuidar do teu físico, um lugar abençoado. Nós temos um ministério de família, tem uns irmãos ali que podem te aconselhar, teu noivado, teu casamento está meio passando um ajuste, procura ajuda. Nós temos ministérios que vocês podem entrar e trazer vida para a tua família. Irmãos, a geração é algo poderoso dentro da igreja. Você vê que na igreja chega um menino de 14 anos, chamado Jorge. Dentro dessa igreja ele cresce, ele desenvolve, se torna um homem, se torna um pastor, encontra uma esposa. Olha que casal tremendo, olha que pastores abençoados. Por quê? Porque a partir do momento que o menino de 14 anos chega na igreja, ele está dentro da arca, irmãos, isso é tremendo. Ele está sendo protegido, a geração dele está sendo transformada, olha que glória, olha que tremendo. Uma mulher grávida, aqui tem muita mulher que acha que gravidez é doença, irmã, gravidez é saúde, tá? Glória a Deus pelos filhos, glória a Deus pela gravidez, porque agora está grávida, nem corta mais a unha, agora está grávida, não faz mais nada. Aqui tem uma pastora, Cibele, grávida, tocava violão com o Lucas na barriga. E ele dançava dentro da barriga. O menino cresceu na igreja, o menino desenvolveu na igreja, o menino nasceu na igreja, foi adolescente na igreja, veio para a igreja, encontrou a esposa dele na igreja, hoje é um homem de Deus, o pregador da palavra, um ministro de louvor, na igreja. Para provar que eu não estou falando só de Noé, eu estou falando de gente que está aqui hoje, que o Deus é o mesmo,
Ele continua fazendo as mesmas coisas, transformando famílias, restaurando lares, para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia! Aplauda Jesus mesmo. Eu termino esse segundo ponto da igreja, antes de entrar na nossa casa, te dizendo, se envolva com a igreja, irmão. Leve a tua geração para a igreja, se envolva com a igreja. Se você não tem conseguido entender na Bíblia pontos práticos, converse com o pastor Jorge, converse com o Lucas. Fala, e aí? O que você fez que eu não estou fazendo? Por que você está na igreja há tanto tempo? Por que a igreja te chama tanto atenção? Por que você conseguiu formar a tua família na igreja e eu não estou conseguindo? Pergunta para quem sabe. Deus vai te honrar. Tua vida vai mudar. Porque, irmãos, independente, como eu falei, de tempo de pandemia, as pessoas estão esquecendo da igreja. Hoje em dia, irmão, você vê igrejas com férias coletivas. Irmão, é de lascar, né? Férias coletivas é empresa. Ah, mas o pastor não pode pregar no culto do ano novo, não pode pregar no culto final do ano. Põe outra pessoa para pregar. Ah, não, a igreja está fechada por causa de férias coletivas. Irmão, você já viu o hospital fechar? Pronto-socorro não fecha, filho. A igreja não fecha. A igreja é projeto de Deus. A igreja é cura. A igreja é casa para todos os povos. A igreja é casa de socorro. A igreja é casa de libertação. A igreja é lugar de vida. A igreja é lugar de ânimo, de fé, de renovação espiritual, de cura. Irmãos, nós estamos na igreja, mas nós somos a igreja, e nós não podemos ser sem ser transformado pelaquilo que Deus tem feito através dela na nossa vida. Eu não posso ser um marido como eu sou, se eu vir na igreja e não for transformado. Eu preciso ser um marido melhor a cada semana. Eu preciso ser um filho melhor a cada semana. Eu preciso ser um pai melhor a cada semana. A igreja é instrumento para o meu crescimento, para o teu crescimento, para o teu avivamento. A igreja levanta, a igreja equipara, a igreja auxilia, a igreja ampara, a igreja ajuda, a igreja cura, a igreja ensina, a igreja ajusta, a igreja exorta. Mas a igreja é a casa do consolo, é a casa de Deus, é o lugar de alimento. Glória a Deus por isso. Porque, irmãos, eu nunca vi alguém, como a própria palavra de Deus diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que colocou a sua vida dentro da igreja ser desamparado por Deus. Eu nunca vi alguém que colocou a sua fé diante de Deus que foi desamparado por Deus. Pelo contrário, nas maiores dores essas pessoas conseguiram conquistar a bênção de Deus. Está ali um irmão também, ó, o casamento dele, o Reginaldo, foi a igreja. Foi o lugar, Deus mandou, ele morava lá no norte, Deus mandou esse homem voltar, Deus preparou a esposa para ele, Deus fez tudo através da igreja. Irmãos, falar mal da igreja é falar mal de uma instituição sagrada de Deus. A igreja é o melhor lugar para a gente estar. Quem crê pode dizer amém. Então, primeiro ponto, nós falamos sobre o Deus de geração. Segundo ponto, nós falamos de uma igreja geracional. De uma igreja que vai cuidar, de uma igreja que vai assistir, de uma igreja que vai trazer vida. Em terceiro e último ponto, eu quero falar sobre famílias, gerações santificadas. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã em cima dessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado. A palavra santificado quer dizer separado, no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificado no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos lhes seriam impuros, porém agora são santos. Quem é profeta de Deus, libera essa palavra sobre a tua casa. Agora são santos. Agora são santos.
Você percebe que o texto, o apóstolo Paulo celebra o que Deus faz, não o que o diabo pode fazer? A minha família é uma geração santificada. E a tua? Geração santificada, profetizo isso esta manhã, sobre a tua vida e a tua casa. Geração santificada. E não está falando nada de outro mundo, hein? Está falando de convívio. Não está falando de pregação, não está falando de campanha, não está falando de 7 voltas na cama do teu filho que não é crente, está falando de convívio. A gente convive todo dia. E você percebe que todo dia Deus usou a gente, está usando para santificar a nossa família, para restaurar a nossa família. E você percebe que ele compara a santificação com a incredulidade, né? Ele diz que a nossa santificação, ela vai sobrepor a incredulidade. A partir do momento que você entende quem você é em Deus, você está quebrando o espírito de incredulidade que age na vida de alguém que mora com você e que não entende os propósitos de Deus. E como que você está quebrando isso? Brigando com essa pessoa? Não, convivendo. O que é mais difícil é a gente entender quem nós somos. A partir do momento que a gente entende quem nós somos em Cristo, nós vamos para um ambiente, aquele ambiente não nos determina, é a nós que vamos influenciar e determinar aquele ambiente. E é interessante que essa bênção é tão real quando ela é interior, que ela vai passar para quem está do lado, no sentido de cônjuge, e ele vai liberar promessa para os filhos. O que ele fala? Nossos filhos agora são santos. Então, irmãos, Deus trabalha com gerações. Deus vai trabalhar com a minha família e com a tua família para transformar a nossa geração, porque antes nós éramos uma família o quê? Algumas falidas, outras destruídas, outras opressas, outras depressivas, outras amaldiçoadas por tantas outras coisas, mas há uma promessa de Deus. A partir do momento que nós estamos em Cristo, somos santificados. Agora a nossa santificação edifica quem está ao nosso lado e os nossos filhos são santos. Você pode estar passando por um ajuste na tua família, mas a tua família tem promessa de Deus. Ainda você pode não estar vendo algum dos teus irmãos ou de alguém que você ama do jeito que você queria, mas espera em Deus, porque a palavra não volta vazia e os nossos filhos são promessas do Senhor e eles se chegarão ao Senhor, porque a Bíblia fala que agora eles são santos. Uma vez eu estava ouvindo um pastor falar, isso faz muitos anos, faz uns 15 anos, que a partir do momento que a gente entende que a gente é santo, a gente age como santo, a gente pensa como santo. E santificação, irmão, não é perfeição. É um estado de busca por melhoria espiritualmente falando. Porque tem pessoas que pensam que são santos quando são perfeitos. Não, somos santos porque somos comprados pelo sangue de Jesus e Ele nos santificou e hoje eu não faço mais o que eu fazia, eu estou melhorando a cada dia. Amém? Ser santo não é ser perfeito, senão ninguém aqui poderia entrar nessa palavra. Mas uma coisa que eu lembro do pastor, que ele dizia assim, nós não somos mais pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. Porque quando você tem essa ideia, isso me ajudou muito, viu, irmãos? A entender um pouquinho a minha posição diante do pecado. Porque como até o próprio Ale falou ontem, né, o pecado, os riscos, né, as distrações, você até usou uma outra palavra ontem, além do pecado, que você falou de o peso e os embaraços de Hebreus 12, essa ideia muitas vezes nos limita a conhecer Deus. Mas aquilo que foi pregado ontem, depois assista no YouTube, tira o peso, irmão. Luta para vencer os embaraços da vida. Foi muito boa a palavra de ontem. E pega a ideia do que eu estou te dizendo também. Porque muitas vezes você tem uma mente ainda cauterizada, você está em Jesus, mas não mudou a mente. Então o que você está pensando? Você está pensando que você é um pecador. Quando fala de alguma coisa, você acha que você não é digno. Mas a partir do momento que você está em Cristo, você entende que você foi santificado, você não é digno porque você fez alguma coisa por merecer, você é digno porque a graça do Senhor te alcançou. E quando você entende o poder da graça, você entende o poder da santificação,
e você vai pensar agora da forma correta. Eu sou um santo lutando contra o pecado. O pecado vai lutar contra você? Vai. Mas você vai entender que você é santo. Você vai entender pela palavra de Deus que você é santo. Você vai orar, vai repreender a ação do pecado e vai liberar uma palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pega isso, você vai perceber o quanto mais de influência Deus vai ter na tua vida do que o pecado vai ter na tua vida. Porque tem muito crente que o pecado domina ainda, irmão. O pecado domina, a coisa errada domina, o pensamento errado domina, a ira domina, a personalidade não tratada domina. A partir do momento que você entra em Cristo, sabe que você é em Cristo, o fruto do Espírito te domina. Mesmo que você possa um dia pecar, agora o pecado não é mais rotina, o pecado se torna o quê? Acidental. Por quê? Porque agora nós entendemos que nós somos santificados. Amém ou não amém? E você percebe que quando Deus escolhe um plano de santificação, Ele escolhe lá na raiz familiar. Quando Ele fala aqui de mudança de vida, de mudança, esse texto vai falar sobre várias coisas, as estabilidades da família, você vai perceber que Ele não usa outras comparações. Ele podia comparar o homem com o seu trabalho, o homem com a sua comunidade, o homem com os seus amigos, mas Ele compara a estabilidade com a sua família. Por quê, irmãos? Porque a família é projeto de Deus e é a base para muitas coisas que precisam acontecer na nossa vida. Por isso eu entendo que Deus é um Deus de geração e quer transformar a minha e a tua geração a partir da nossa família. E assim como Ele fez com Noé, convidou Noé, falou, olha, constrói, mas leva a tua família. Assim também Deus está te escolhendo a tua família, guardando a tua família dentro da arca. Porque eu estou terminando, os dilúvios vão vir, as dificuldades vão vir, mas eu profetizo que a tua família vai estar guardada, protegida dentro da arca e que praga nenhuma chegará à tua tenda. E os teus filhos serão santos e os teus filhos vão crescer. Eu não sei quanto tempo essa arca vai durar, mas uma coisa eu sei, Deus vai levantar de uma forma poderosa o plano dEle para estabelecer a sua vontade. A vontade do Senhor tem planos. A vontade do Senhor é executada através desse plano e vai alcançar a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Você crê nisso? E eu quero terminar orando por você, porque eu creio que a oração é o selo da palavra. Você crê assim? Tudo que Deus faz tem um selo. Diga comigo, tudo que Deus faz tem um selo. Acho que até os Correios copiou Deus. Para a carta chegar lá tem que ter um selo. Tudo que Deus faz tem um selo. Qual que é o selo de Deus, irmãos? Quando o dilúvio termina, falando de Noé, a pomba vai, voa, e ela traz no bico uma folha da oliveira. Quem que é a oliveira? Quem que é a oliveira? Jesus, Ele é o fruto da oliveira. A pomba representa quem? Espírito Santo. E quem que mandou tudo aquilo representando ali dentro da arca? O próprio Deus. Você percebe que no meio de um selo existe o Deus Pai, o Espírito Santo, mas faltava o Deus Filho, porque Deus Filho é recomeço. Jesus é o teu recomeço. A pomba vai e ela volta com um sinal do recomeço, a planta da oliveira. Ela traz um selo. E eu quero orar nesta manhã para que venha o selo de Deus sobre essa palavra, no teu espírito, como revelação, e que você entenda, a sua geração está em Deus, a sua igreja está dentro do plano de Deus, a sua família está dentro do plano de Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que sobre esta palavra, o teu espírito venha selar o nosso entendimento, que tu és um Deus de geração, que o Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Espírito Santo, sopra nesta manhã sobre a nossa vida, Pai. Sopra sobre o vale de ossos secos, sopra sobre o coração angustiado.
Sopra sobre o coração ferido. Eu sei, Pai, que o selo é algo muito particular. Eu entreguei a Tua palavra, mas eu te peço que o Teu Espírito venha de uma forma particular, revelando no coração de cada um a Tua vontade para este tempo. Senhor, nós trazemos as nossas primícias porque entendemos que ela santifica o dízimo. Nós trazemos, Senhor, as nossas mãos porque sabemos que ela abençoa a nossa casa. Quando nós, como marido, abençoamos e tocamos as nossas esposas, quando abençoamos os nossos filhos, quando também as mães abençoam os seus filhos, isso são coisas que selam dentro da casa, dentro da vida, os princípios das gerações, Pai. O Senhor escolheu um casal de cada espécie para estar na arca. Mas o Senhor escolheu um casal e aqueles filhos e noras para estarem na arca. Senhor, nós queremos que o Senhor nos mostre nesse tempo o Teu selo sobre a nossa vida, Espírito Santo. Nós entendemos que Noé andou no Espírito. Nós entendemos que Lameque, seu pai, andou no Espírito. Lameque interferiu na vida espiritual de Noé, que andou com Deus. Nós sabemos o quanto uma paternidade influencia. Nós te pedimos, Senhor, nós queremos conhecer a Tua paternidade. E queremos pedir que o Senhor use a igreja para transformar a paternidade da vida de tantos aqui, Senhor. Que aqueles que nunca tiveram recebam de uma nova paternidade. E aqueles que tiveram de uma forma tão pesada esse conceito, tão destruído, encontre harmonia e ajuste, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, a igreja é lugar de pai, a igreja é lugar de filho, a igreja é lugar de família, a igreja é lugar de paternidade, a igreja é lugar de crescimento, a igreja é lugar de construção, a igreja é lugar de lar. Porque casa é obra de pedreiro, casa qualquer um levanta, casa se encontra em qualquer lugar. Mas nós estamos aqui te pedindo, meu Deus, nós não queremos morar numa casa, nós queremos que a nossa casa seja um lar, onde habite a Tua paz, onde habite o Teu amor. Podemos pensar numa arca, podemos pensar num momento difícil, num dilúvio lá fora, mas aqui dentro nós temos a família. Lá fora está tudo perdido, tem gente morrendo, tem gente lutando, mas eu estou guardando, porque eu estou como Noé, dentro do Teu plano, da Tua casa, dentro da Tua glória. A Tua fumaça me esconde, eu estou glorificado em Cristo, eu estou santificado em Cristo, eu sou restaurado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o mundo lá fora está numa angústia só, mas nós temos o Senhor e aqui estamos, onde podemos ser nesta manhã curados, restaurados e te agradecer, porque temos um Deus que é o nosso refúgio de geração em geração. E eu libero esta palavra, e eu oro por esta palavra, eu oro nesta palavra por estas famílias, Pai, no nome de Jesus nesta manhã. Seja o Deus de geração em geração, seja o Deus do pai, o Deus da mãe, o Deus do menino, o Deus do adolescente, o Deus do jovem, o Deus do casal, o Deus da geração, o Deus dos mais velhos. Os anciãos te louvam, Senhor. Obrigado por escolher as famílias para habitar. Obrigado, Deus, por levantar uma geração nesta casa. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te agradecer, porque só pelo convívio nós podemos liberar santificação para nossa casa. Nós tomamos posse desta palavra, Pai, que os nossos filhos são santos,
Nós abençoamos esta palavra na nossa casa, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você for pegar a palavra, você for estudar sobre oferta, você vai ver sempre Deus falando: multiplicará a tua sementeira. A Bíblia fala lá também que aumentará o fruto da vossa justiça. A Bíblia fala lá também que através de uma oferta a tua família é abençoada. Ele diz lá: se a raiz é santa, a massa toda é. Olha que coisa tremenda. Eu não tenho ideia, nem você, mas eu creio no poder de uma oferta. E eu sei que essa ideia é de Deus e ela vai chegar onde Deus quiser que ela possa chegar. Eu não sei onde ela vai chegar, mas eu sei que vai ter colheitas abundantes na sua vida, na minha vida, na nossa casa. O nosso dízimo, que não é nosso, né? Nós chamamos de nosso, mas é do Senhor. Nossas sementes, nossos princípios, irmãos, eles movem coisas espirituais, eles são tremendos. Sabia que nós somos fruto de dízimos e ofertas? Nós somos frutos de intercessão também, lógico, mas sabia que nós somos frutos de uma oferta, de dízimo de oferta, que a Bíblia mesmo fala de vários aspectos, quando está relacionado à igreja, mas a Bíblia fala que até o Senhor Jesus enviou o seu Filho como primícia. Olha que tremendo, o Senhor foi comparado a uma oferta. Por quê? Porque Ele foi a primeira oferta, isso é tremendo. Ele é o Filho único que se tornou primogênito. Olha que oferta tremenda. Uma oferta que a partir do momento que ela foi enviada, ela muda a característica. Isso é tremendo, hein? Porque Jesus foi enviado como unigênito de Deus. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que Ele chega aqui, Ele se torna o primogênito de muitos. É uma oferta que sai do destino, quando chega, sai do lugar, quando ela chega no destino, ela muda a característica. Irmão, toda a nossa oferta, ela é sobrenatural. E eu queria que você preparasse essa para o Senhor hoje. Uma oferta sobrenatural. Uma oferta que você pudesse liberar uma palavra sobre ela, mas dissesse ao Senhor: Senhor, o Senhor tem total liberdade de fazer como o Senhor quiser. Eu estou te entregando uma oferta hoje. Estou te entregando uma semente hoje. Mas eu sei que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. E você que está em casa, não assista culto. Não assista culto. Como o apóstolo sempre nos ensina, a gente não assiste culto. A gente assiste futebol, a gente assiste teatro, a gente assiste cinema. Culto a gente participa. E uma das formas de tornar o nosso culto mais interativo, mais participante, é você também que está em casa, enquanto a gente for louvar aqui, você vai receber informação, você também fazer a sua oferta. Tem muita gente na internet que diz assim nos cultos online: mas eu faço durante a semana. Acaba não fazendo, esquece. Você também tem um momento para fazer agora, para preparar, porque, irmãos, assim como nós que estamos aqui, estamos recebendo a unção agora, e há uma palavra sobre esse ambiente agora. Você que está em casa, não fica fazendo: amanhã, segunda-feira eu faço. Não faz não, você tem que fazer agora, irmão. Deus vai te honrar. Faz um pique-pique lá. Pix. Faz um pix lá, faz aqui. Não importa, irmão, o importa é que eu vou pegar a palavra, eu vou aplicar a palavra, Deus vai fazer algo sobrenatural. Hoje a tecnologia nos ajuda tanto, mas o importante é que a gente não perca a revelação do que Deus nos deu. Amém? Sendo aqui no altar, sendo por cartão, sendo pelo Pix ou de uma outra forma em casa, participe conosco. Deus vai te honrar e vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Pai, nós lançamos as nossas ofertas, nossos propósitos em Ti, te agradecendo, porque o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Abençoa cada oferta, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, que a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus guarde o seu coração e a sua mente. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem, digam: Deus abençoe.